Bom, vamos falar então modalidade de guarda. Lógico que inicialmente a gente tem que diferenciar a primeira situação, que é o poder familiar de guarda. Só não vou estender no poder familiar, mas é muito diferente, né? O poder familiar é aquele que todos os pais detêm, né? Só os pais detêm, na verdade, o poder familiar. E guarda poderá ser atribuída até uma terceira pessoa. E quando ocorre o divórcio ou a separação, ocorre a espécie de guarda de um ou de outro. Normalmente a guarda unilateral, ou chamada exclusiva, vai para um ou para outro. Mas o poder familiar ainda é dos dois, não é assim? Os pais separaram, o poder familiar não se extingue. O poder familiar ainda continua dos dois. Porém, a guarda que é atribuída a um ou a outro normalmente. Tá? E aí a guarda vem lá da Alemanha, que fala de Wagen, né, que a gente fala Wagen, que normalmente é Volkswagen, né, por causa de proteção mesmo, é a proteção. Guarda, proteção, garde, em francês, proteção também, principalmente para os filhos menores. Né. Então a guarda, nós temos duas espécies de guarda, que é a chamada guarda natural e a guarda judicial. A guarda natural normalmente não tem tantos problemas no judiciário, né? Ou seja, entre os pais, porque é aquela que é atribuída de forma natural, espontânea, como, por exemplo, o casamento, a união estável, hoje, atualmente, a união afetiva, né? Claro que poderá haver inseminações, né, artificial, e também adoção entre os homossexuais. Então, também seria atribuída a guarda para todas essas questões. Então, seria de forma natural. A união estável, o casamento e a união afetiva. E também o artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é a chamada comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que é a chamada família monoparental. Faz tempo que eu não ouço, né, falar em família monoparental, de tantas outras institutos que foram surgindo. Mas a família monoparental surgiu na Constituição Federal de 88, artigo 226, parágrafo 4º. O que é a família monoparental ou a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes? Exemplo fácil, Xuxa e Sasha. Xuxa e Sasha, família monoparental, né? É aquela que a mãe está vivendo somente com seu filho, mas o pai não convive conjuntamente. Portanto, é considerada uma família monoparental. Mas eu ouvi uma fofoca que o pai da Sasha, o Xoxo, vai casar com a Xuxa. Eu ouvi falar que vão casar. Mas se casar, foi meu exemplo, né? Não casou com outro já. Já estou mal informado. Teve filho já. Mas se casasse, foi esse meu exemplo já. Já achei outro, mas já tinha achado outro. A mãe dos filhos do Gugu. Família monoparental também. A mãe dos filhos do Gugu, família monoparental. Né? Não são casados. E não há possibilidade. Então, esta nunca vai deixar de ser comunidade formada por qualquer dos pais. Esse exemplo nunca vai deixar de ser exemplo. Tá? Então, é a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E essa, normalmente, é aplicada a guarda única ou exclusiva, mas nada impede de ser compartilhada também. Tá? Então, todas elas são de forma natural, ocorreram de forma natural, espontânea, e não há qualquer litígio. Agora, o problema começa a surgir na judicial, né? A judicial é aquela que, quando um dos pais separam ou divorciam, agora, não é só dois, né? Podem ter três agora, não é assim? Três? Que a doutora Kátia gosta muito, né? Dessa parte. No divórcio e dissolução ainda três. Ainda, né? Porque tem a chamada poliafetividade também, que pode haver aí a união afetiva, né? A união afetiva. Mas a multiparentalidade pode acontecer, que hoje que já está acontecendo, que os juízes têm dado aí a multiparentalidade. 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai. Né? E aí, nesse caso, pode haver também essa confusão de guarda. É mais complexa mesmo, muito mais. Teria que ter um consenso muito maior com essa situação quando existem litígios de guarda. Né? Então, na judicial, essa sim, normalmente ocorre quando há uma separação, um divórcio, mas quando há multiparentalidade, nem sempre é separação e divórcio. Mas pode acontecer litígios contra a guarda. E aí que eu falo que tem que ter uma responsabilidade muito grande, principalmente dos pais. Porque quem sofre sempre são os filhos menores.
com essa questão de guarda, fica disputando e às vezes vira moeda de troca, né? Ah, eu vou deixar, mas porém você vai ter que pagar mais alimentos, né? Pode ver mais vezes se conseguir. Ah, eu vou deixar guarda compartilhada se a gente dividir o patrimônio assim, 70 para mim, 30 para você. Né? Aí eu consigo estabelecer uma guarda compartilhada. Então, existe, infelizmente, né, entre o casal, principalmente no aspecto patrimonial, querer fazer troca com a guarda da criança ou até com as visitas da criança. Tá? Então, infelizmente, acontece isso, mas deveria ser de forma diferenciada, deveria atentar mais ao menor do que os pais. Eu sempre falo, quando chega ao escritório, né, um casal que acabam querendo separar ou divorciar, e tem filhos menores. Primeiro você tem que verificar a melhor condição para o menor. As melhores situações para o menor. Se você está em dúvida entre o homem ou a mulher, ou entre homem, ou mulher, tanto faz hoje, né? Entre o cônjuge, um casal, você sempre vá para o menor. Ou seja, sempre atribua melhores condições para o menor. Essa é a melhor escolha, porque você lá na frente não vai ter arrependimento, você mesmo como advogado. Você não vai ficar com remorso lá na frente. Ah, mas eu protegi um aqui, mas depois a criança está sofrendo. Então é importante olhar sempre para o menor. Quando há dúvida, o menor que você vai atribuir as melhores condições. Tá? Aí nós temos a espécie de guarda. A primeira guarda, a modalidade de guarda judicial seria a guarda única, ou chamada exclusiva ou unilateral, que é a mais aplicada aqui no Brasil. Né? Acho que 90% dos casos, mais que 90% dos casos, é atribuída a guarda única, unilateral ou exclusiva. Essa, nós temos a figura do guardião e o não guardião. Normalmente o guardião seria a mãe. Né? Normalmente o guardião é a mãe. Aqui no Brasil ainda é a mãe. Existe o guardião, o pai também, mas normalmente é a mãe. Mas hoje o Código Civil 2002 fala o seguinte, que a guarda compete quem tem melhores condições. Então, é em pé de igualdade. Mas por que ainda é com a mãe? Ah, mas pode ser que tenha melhores condições financeiras o pai. Né? Então, a guarda não é atribuída para quem só tem melhores condições financeiras. Melhores condições que se aplica financeira, moral, afetiva, educacional, religiosa, muitas vezes. Tudo isso é aplicado para quem tem a guarda. Né? Portanto, a guarda é atribuída para quem tem melhores condições, mas não só condições financeiras, hein? Porque se fosse somente melhor, que a maioria pensa isso, né? Que as melhores condições seriam financeiras. Porque se fosse somente melhores condições financeiras, a guarda seria atribuída a quem? Advogado. Advogado. O advogado. Vai ficar com o advogado. Se quem tem melhores condições financeiras vai ser o advogado. ou o juiz, né? Tem mais estabilidade, tudo. Tem mais estabilidade. Mas, por isso que é necessário verificar quem tem melhores condições, mas não só financeira, tudo isso. Uma vez até, eu parei num posto de gasolina, e aí, o pessoal sabe que é advogado, né? Você vai, já sabe. E aí, deu um toque para a menina que abastece, falou, ele é advogado. Ela veio abastecer e perguntando, doutor, eu tenho uma filha, sim, sabe? E nasceu agora, mas ele já me largou. A menina tinha 5 meses, 4 meses, acho que é. Ele me largou. E ele falou que vai tirar a guarda de mim porque eu trabalho. Porque eu trabalho. E se eu deixar de trabalhar, também eu vou perder, né? O que eu faço agora? Falei, nenhum dos dois, né? As melhores condições seria sua, principalmente que tem 4 meses. Ele vai amamentar como, né? Então, a primeira pergunta que eu falei, a senhora amamenta ainda? Amamento, estou amamentando a criança. Então, melhores condições já é da senhora, já, de plano, praticamente. Né? E a cada 2 horas, normalmente é assim, né? 3 horas. Tanto a verdade é que ela falava que saía até do poço, não ia em 2 horas, mas ela saía, meio período, ia para... acabava saindo um pouquinho no almoço, mas um pouquinho na tarde, e assim por diante. Eles até faziam isso e deixavam. Bom, e ela falou, mas se eu perder o emprego, será que eu vou perder a guarda? Porque eu não vou trabalhar, eu não tenho condições. Mas aí ele paga alimentos, eu falei, né? Então, melhores condições vai ser sua mesmo perdendo o emprego. Porque você vai ter mais atenção ainda, vai dar mais atenção para essa criança, vai ficar o dia todo. E ainda amamentando. Agora a senhora que vai pleitear alimentos contra ele, ou seja, representando a sua filha, vai entrar com um pedido de alimentos. Então, você vê, as pessoas têm um pensamento equivocado, né? Tem medo, muitas vezes, de largar o emprego, ou às vezes de manter o emprego, porque vai pensar que vai perder a guarda. Infelizmente, o homem, ele induz a isso,
E o homem ameaça, às vezes, muitas vezes, essa pessoa. Porque ela quer que, às vezes, volta, né, para ela. Ela quer que volta. Né? Por isso que fica ameaçando esse tipo de coisa. Mas não é assim. Inclusive, nem aquela profissão mais antiga que existe, né? Que a mulher, por exemplo, a mãe é prostituta, não perderia a guarda por ser prostituta. Né? Porque ela, provavelmente, ela vai sustentar com esse dinheiro, com esse ganho dela. Só não a criança ficar sabendo, né? Não pode levar a criança junto também, né? Vai para menina, vamos fazer estágio. Não, aí não dá, aí perde, né? Aí vai perder a guarda, inclusive. Então, normalmente, não se perde a guarda por causa disso. Mas muitos falam isso. Uma vez até um rapaz falou para mim, não, doutor, eu vou falar. Ela trabalha no Boit. Eu nem sei o que é tal de Boit. No Boit, trabalha lá. Eu vou falar que vai perder. Né? Aí ela veio e falou assim, mas eu sou secretária lá. Sou secretária. Bom, não precisava nem inventar, né? Não precisava nem inventar. A criança vai junto? A criança sabe? Não sabe. Pô, então, é uma das profissões, né, mais antigas que a gente diz, mas é uma situação de fazer a sobrevivência da criança. Tá? Então, não vai perder por causa disso. Se ainda ela está dando melhores condições para essa criança. Mesmo tendo essa profissão que não é moral, né? Não seria moral. Bom, aí a guarda única ou unilateral ou exclusiva, nós temos o guardião e o não guardião. O guardião definido normalmente é a mãe, e o não guardião seria o pai, normalmente. O guardião é importante estabelecer o que ele tem, qual o poder dele, qual a situação dele, qual a obrigação dele ou o dever dele, obrigação, poder, né? Na verdade é poder-dever, né? Que até o professor Fujita disse. Poder-dever. Qual que é o poder-dever do guardião? Eu costumo dizer duas situações importantes, que aí você vai definir todas as diferenças das outras guardas. O guardião ele tem o poder da guarda física, porque ele tem a posse do menor, a guarda física, a posse do menor. A guarda jurídica dos dois sempre, hein? A guarda jurídica seria como todos os poderes inerentes ao poder familiar. Portanto, seria a guarda jurídica. Portanto, o guardião ou a guardiã tem o poder da guarda física. A guarda física seria a posse do menor. E o poder da imediatividade, que poucos falam. O poder da imediatividade é aqueles poderes imediatos no poder familiar, em alguns dos direitos do poder familiar. Como, por exemplo, quem escolhe a escola, quem escolhe o médico para a criança, quem escolhe o dentista para a criança, quem escolhe a roupa da criança, quem escolhe os cursos extracurriculares, quem escolhe o esporte da criança que ela vai fazer, que lugar que ele vai frequentar, que clube que ele vai frequentar e assim por diante. Portanto, o poder da guarda física e o poder da imediatividade é do guardião. Por isso que normalmente querem a guarda compartilhada, porque querem poder de escolha também na escola. Bom, quem vai escolher a escola para a criança? Se a mãe normalmente quer a guarda, a mãe que escolhe a escola para a criança, escolhe o dentista, o médico e assim por diante. O poder da imediatividade são aquelas escolhas imediatas, que não dá para esperar o pai falar. Não dá para esperar o pai decidir, que às vezes ele demora muito. Né? A escola ainda vai, mas o médico, o dentista, não há como fazer isso, tem que ser rápido. Por que você escolheu um médico que custa R$500 a consulta? Pode ter escolhido de 100. Não, mas a guarda é minha. Eu faço o que é melhor para o meu filho. A guarda é minha. E você tem que contribuir. É assim mesmo. O poder do guardião é essa imediatividade que se tem. Agora o não guardião, que normalmente é o pai, é o poder de fiscalização. Mas o que seria essa fiscalização, e que daí já saiu julgado no STJ, inclusive a ministra Nancy, que falou o seguinte, isso acho que em 2009, salvo engano, falou que não cabe prestação de contas aos alimentos, em razão dessa situação. Que o guardião ele tem o poder da guarda física e o poder da imediatividade. E não cabe prestação de contas aos alimentos. Quantas pessoas querem pedir prestação de contas aos alimentos? Mas o STJ disse que não cabe essa situação. Por quê? Porque o poder é da mãe. Ela que escolhe. Mas o pai normalmente vem no escritório e fala assim, mas, doutor, ela está gastando o meu dinheirinho. Eu estou depositando na conta dela, é para o meu filho. Mas ela está torrando tudo, ela está comprando tudo. Bolsa, sapato, bota, está comprando tudo. Bolsa, sapato e bota, tudo com o meu dinheiro. Inclusive agora está frequentando o baile funk com o meu dinheiro. Pocotó, creu, tá com o meu dinheiro. Não, a pessoa fala isso. Tá indo no bailinho agora e com o meu dinheiro ainda. Né? E fica com a mãe dela, a criança. Né? Doutor, eu quero que entre com ação de prestação de contas.
Eu falei, o poder da imediatividade é dela. Agora, se você não está satisfeito com isso, você que altere a guarda. Fique com a guarda da criança. Ai, deixa pra lá, deixa pra lá. Você já pega aí se é picuinha ou não. Tá? Mas por que a ministra Nancy ela diz que não cabe a prestação de contas? Porque a prestação de contas teria o dever de devolução do dinheiro. Se o dinheiro não foi gasto com a criança, ela teria que devolver o dinheiro. Cabe devolução de alimentos? Os alimentos são irrepetíveis, irrestituíveis. Por isso que é um dos fundamentos que não cabe prestação de contas. Para que prestação de contas? Se não vai devolver o dinheiro. Então, se ele não está satisfeito, ele que peça a guarda. Ele que peça a alteração de guarda. Infelizmente, a gente vê algumas situações, não é a maioria, né? Mas algumas mães, infelizmente, fazem isso mesmo. Eu já tive cliente que acabou, foi visitar a criança, e aí a criança contou para ele, ô pai, não tá tudo bem aí, filho? Não tá tão bem, não. A mãe mudou de escola. Eu estou numa escola lá que é complicado. Eu vou comprar lá um lanche, comprar um salgadinho, os meninos vêm e tomam o meu dinheiro. Dá meu dinheiro, vai moleque, sai. Desse jeito. E também, lá só tem, na hora do lanche, lá só tem ovo de soja, alface de soja, sopa de soja, tudo de soja, era merenda. Você tirou da escola particular para colocar na pública. E era uma boa escola, assim, caro até a escola particular, né? Você vê, mais ou menos uns 2, 3 mil reais. Tirar e colocar na escola pública é uma diferença muito grande, infelizmente hoje, né? Porque antigamente a escola pública era muito boa, né? Primeiro, pelo menos a fundamental, né? Era ao contrário, ao inverso, a pessoa ia para a escola particular para passar de ano, porque não conseguia passar lá, né? Mas hoje, infelizmente, alterou tudo isso. Mas a mãe fez isso. O pai falou assim, não teve dúvida, doutor, eu quero alterar a guarda. Se a mãe está fazendo isso, o que ela pode mais fazer? Né? E olha, tanto é verdade que se eu não quisesse, se era só por dinheiro, eu entraria com uma ação revisional, porque ela não está pagando mais a escola, de 2, 3 mil reais, e agora ela está na escola pública. Eu revisionaria, fácil de provar. Não está mais naquela escola, prova a transferência e ali não paga mais nada. Eu tiraria os 2 ou 3 mil, não lembro naquela época. Né? Portanto, caberia a revisional, mas ele falou, altera a guarda. E ele pediu alteração, nós pedimos alteração de guarda, pedimos liminar, inclusive, o juiz deu liminar, com comprovações todas, tá? Deu liminar para alterar a guarda e com busca e apreensão ainda do menor. Tá? Porque, infelizmente, sofreria muito essa criança. Estava sofrendo já essa criança. Então, infelizmente, a gente vê ainda que tem pessoas que fazem isso com a criança. Né? Mas é um absurdo, não é a maioria, hein? Não é a maioria, mas tem gente que faz. Então caberia sim alteração de guarda e modificação de guarda nessa situação, mas não prestação de contas. Ó, muita gente entra e às vezes até o juiz aceita, mas chega lá na apelação, perde, e no STJ vai perder também. Tá? Que não cabe a prestação em razão disso, prestação de contas, ação de alimentos, em razão da guarda única, porque o guardião tem o poder da guarda física, o poder da imediatividade. Bom, a outra guarda, antes de falar da guarda compartilhada, é a chamada guarda alternada, que muita gente confunde com a compartilhada. Não só muita gente, nós aqui, advogados, mas os clientes, mas também juízes, embargadores, ministros têm confundindo guarda alternada com compartilhada. A guarda alternada, eu costumo dizer, olha como ficou fácil a guarda física e imediatividade que nós falamos que o guardião tem, e o não guardião só a fiscalização. A guarda alternada é aquela que a guarda física e o poder da imediatividade alternam-se em períodos longos. Por exemplo, 6 meses com a mãe e 6 meses com o pai, que é totalmente repudiado pelo Ministério Público e pelos juízes. Também é ruim, é péssimo. Né? É bom para os pais, não para a criança. Os pais é ótimo, para a criança é ruim. 6 meses com a mãe, 6 meses com a mãe. E altera, ou seja, alterna a guarda física e o poder da imediatividade. Olha só, esse é o problema. 6 meses com a mãe fala assim, vai estudar na minha escola, que a minha escola é melhor. Essa escola que eu escolhi é boa, muito boa. Também vai frequentar minha religião é a melhor que tem. E também vai dançar balé. Balé, para menina, né? Balé. Não, quem sabe? Um homem também, né? Hoje tem aí muita gente que faz. Vai dançar balé. E 6 meses depois vai para o pai. O pai fala, não, essa escola é uma porcaria, vai estudar na minha escola e muda, vai para outra escola. E também essa religião é muito ruim, a minha religião é melhor. A criança fala, ai meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Nem sabe qual Deus que é, né? Porque começa a ter confusão mental. E a outra também não vai mais agora dançar, vai jogar futebol. É futebol que é bom, tá? Vai jogar futebol. Bom, deu um problema já, né?
Deu um problema. A criança, por isso que a maioria dos juízes e os promotores não gostam. Mas existe essa possibilidade. Tanto é verdade, uma aluna até que era defensora pública, e ela falou assim, mas eu consegui uma vez que o pai morava no Rio Grande do Sul e a mãe morava no Rio Grande do Norte. E aí ficava 6 meses com cada um. 6, porque senão cercearia o direito de visitas. Porque como ficaria a cada 15 dias? Seria um transtorno, né? Apesar que hoje tem até autorização dos pais que manda a criança de avião sozinha, né? Uma vez, um dia desses não, uns 3 anos atrás, que era aquela Pantanal, lembra? Viajar muito pela Pantanal, que faliu, né? Ainda bem, porque o negócio estava feio, né? Estava feio. A última vez que eu vi de Pantanal, na hora que ele aterrissou, o braço da poltrona voou. Assim, falei, meu Deus! Tava feio o negócio. Bom, ainda bem que acabou, né? Mas, e até tinha uma menininha do lado, né? Pequenininha, tinha uns 6, 7 anos. E sempre vem do meu lado, né? Essas coisas, fogo, né? E naquela época, servia almoço no avião, sabe? Almoço. Agora é barrinha, amendoim, né? Servia almoço. E ela tá comendo lá dela, tá bom. Daqui a pouco eu vejo ela, acabou tudo. E o meu ainda... Tio, dá pra dar o seu? Pô, é fogo, né? Já olhou, vou fazer o quê, né? Não dá nem pra esconder, né? Pois não. Daí comecei a conversar com ela, mas por que você tá aqui? Você tá sozinha, sem os seus pais? É porque eu vou visitar meu pai. Vou visitar meu pai, ele mora na outra cidade, né, aqui no interior. Vou visitar meu pai. Eu falei, nossa, sozinha assim, perigoso, hein? Perigoso. E como que é essa história? Ó, fala pro seu pai, dá o meu cartão pra ele. Que o negócio tá errado. Não, mas a menininha ia visitar o pai, era a cada 15 dias de avião, né? Mas já é complicado isso, essa situação. Imagina imagina o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, né? E aí, para não cercear essa visita, acabou o juiz concedendo 6 meses com a mãe e 6 meses com o pai. Mas olha que confusão, né? 6 meses, culturas diferentes, climas diferentes, tudo diferente. 6 meses a criança falava oxente, 6 meses ela falava che. Bom, mas é a vida, é assim, né? Não seria bom, né? Não seria tão bom assim. Mas para os pais eram ótimos para os pais, porque eles não precisavam ficar gastando com as visitas, né? E indo para um lado para o outro, que seria muito longe, muito caro, inclusive custoso. E foi dado a guarda alternada. Mas é ruim, não é? É muito ruim. Para a criança é péssimo, péssimo para a criança, muito, muito ruim. E não funciona. Por causa que teria que ter os valores muito parecidos, os valores dos pais. E a gente sabe que não é. O Dr. Jorge Fujita disse, né? Muito difícil você ter aí um casamento perfeito, né? Então é difícil ter pessoas que se igualam. Normalmente são diferentes. E aí, normalmente, começa a ter alienação parental depois, tá? Bom, essa é a guarda alternada. Em períodos longos, a guarda física e o poder da imediatividade se alternam em períodos longos. Agora, a guarda compartilhada, essa que é a mais, hoje, né, mais interessante, todo mundo tem aí dificuldade de saber o que é a guarda compartilhada, porque é nova também, surgiu a partir da Lei 11.698/2008, ó. A Lei é 11.698/2008, e ela alterou 2 artigos do Código Civil, artigos 1583 e 1584 do Código Civil, foram totalmente alterados. Bom, de plano já diz o seguinte, que a guarda compartilhada seria, sempre que possível, seria aplicada a guarda compartilhada. Daí, já dá, para nós, operadores do direito, já daria para entender que seria em primeiro plano a guarda compartilhada. Ou seja, sempre que possível a guarda compartilhada, seria o que isso? Seria que o juiz deveria primeiro falar assim, ó, querem a guarda compartilhada? Seria para ser assim, mas é assim? Na prática, nós sabemos que não é. E, principalmente, infelizmente, tem juízes que não aceitam ainda. Você vai com acordo, não aceita. Às vezes o juiz aceita, o promotor não aceita. E ele fala, eu vou apelar se o juiz aceitar. Que absurdo. O casal está querendo. Mas é que não vai dar certo. Mas como que ele sabe que não vai dar certo? Se sempre for assim e não tentar, nunca vai dar certo a guarda compartilhada.
né? E nós sabemos que a guarda compartilhada, isso tecnicamente, até por psicólogos, psiquiatras, assistente social, dizem que é a melhor guarda que existe. Para a criança, é muito melhor. Vai ser a melhor que existe e ela vai ser criada com muita sabedoria, né? Com muito mais desenvolvimento, tanto intelectual, né, como físico, psicológico, tudo, e para ela seria muito melhor do que a guarda única, conviver só com uma pessoa e só visitas. Tá? Nesse caso, não. Nesse caso da guarda compartilhada, todos estariam envolvidos, pai e mãe, né, ou dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai, todos estariam envolvidos e estariam sempre conjuntamente exercendo a guarda. Né? Então, a guarda compartilhada é um sistema de corresponsabilização, dos filhos menores perante os pais separados. Tá? Então, sistema de corresponsabilização dos filhos menores perante seus pais separados. Que aí, muitos estão até, tem jurisprudência nesse sentido, que está se estendendo até os avós, né? Por causa lá que os avós também teriam direito de visitas, direitos avoengos, né? E também está estendendo até os avós a guarda compartilhada. Né? Mas é jurisprudência, não está na legislação. A lei fala entre pais e filhos, né? Vai ser pais e filhos. Principalmente essa novo projeto de lei aí da guarda compartilhada que eu falo daqui a pouquinho. Tá? Então, a guarda compartilhada seria um sistema de corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores, em razão dos pais separados. Tá? Olha só, o que significa isso? Agora, o sistema de corresponsabilização. Aí está fácil de entender agora. Se eu falei que a guarda única tem o guardião e o não guardião, e o guardião é aquele que tem a guarda física e o poder da imediatividade, significa que a guarda compartilhada, a guarda física e o poder da imediatividade são dos dois, simultaneamente. A guarda física e o poder da imediatividade são dos dois simultaneamente. Por isso que é difícil a guarda compartilhada mesmo. Porque já é complicado, teria que ter um casal perfeito. Né? Infelizmente, é cultural, né? É cultural. Por que nos Estados Unidos dá certo, na Alemanha, na França e também, muitas vezes, na Alemanha, né, tem dado muito certo, na Inglaterra tem dado muito certo, desde a década de 70, 80, tem dado super certo. Inclusive, até o Dr. Fujita estava falando, lá nos Estados Unidos tem até monitoramento na guarda compartilhada. Eles monitoram quem tem a guarda compartilhada, né, para verificar se tem problemas ou não, né, para poder tirar essa guarda. Bom, aqui já é difícil esse monitoramento, porque não tem estrutura para isso. Né? Tem uma estrutura. Seria o ideal, mas não tem estrutura para isso. Mas é importante que seja mais utilizado a guarda compartilhada mesmo. Né? Seria melhor ser mais utilizada. Mas a guarda compartilhada, portanto, essa questão da simultaneidade de deveres e direitos, que começa a ter problemas com os pais separados. Porque a maioria brigam, a maioria litigam e faz a criança de moeda de troca. Não é isso? Então, infelizmente, a guarda compartilhada não tem dado certo por causa disso. Mas eu entendo que se o casal quer, já é um grande avanço. E aí o juiz deveria aceitar essa guarda compartilhada. É acordo, poxa. Né? Aí nós temos um problema muito grande na guarda compartilhada, que o Dr. Fujita estava dizendo até, que lá nos Estados Unidos nós temos, tem lá uns requisitos, e aqui nós seguimos alguns requisitos mesmo. O primeiro requisito é que ambos queriam a guarda. Ambos querem a guarda, porque se um não quer, como vai dar a guarda compartilhada? Tá? Eu não quero, deixa com ele. Não, vai ficar e acabou. O juiz não tem como fazer isso. Né? Mas eu não quero, excelência. Mas vai ficar, é assim que tem que ficar. Bom, aí os dois têm que ter a guarda. Queriam a guarda, querem a guarda. Tá? Portanto, é um dos requisitos. O segundo requisito é que os pais deverão morar próximos, como ele disse. Os pais deverão morar próximos. E aqui em São Paulo já é difícil mesmo. Em bairros vizinhos, já falo que é complicado. Deveria ser bairros no mesmo bairro. Eu já vi juiz falar assim, eu só dou guarda compartilhada se os pais morarem no mesmo condomínio. Só dou guarda compartilhada se os pais morarem no mesmo quarteirão. Já pensou? Que inferno morar perto da sogra? Não? Bom, é fogo. Mas no mesmo condomínio já é demais, né? Porque às vezes a mãe mora com a mãe dela, né? Com a sogra. Então, essa situação é exagerada, lógico. Mas entendo que não é uma forma de falar, e entendo que realmente deveria ser próximo, mas não tanto assim. No mesmo bairro, serem na mesma rua. Eu já vi pessoas que moram na mesma rua. Né? Aí seria tranquilo a guarda compartilhada nesse sentido. Por quê?
2 vezes o pai vai levar para a escola e vai buscar da escola, ou vai levar na natação, vai levar lá no esporte, ou nos cursos extracurriculares, e a mãe faria o restante também. Todos têm que fazer. A mãe vai na reunião de pais e mestres, na outra reunião é o pai. Então, todos têm que estar de acordo, esse compartilhamento, tanto os direitos como os deveres. Né? E aí já começa a ficar complicado. Né? Então, ambos querem a guarda e deverão morar próximos. E o outro, eu entendo que é mais complicado ainda. Existe também as pessoas, alguns requisitos, esse requisito já depende da situação. Diz que deverá ter uma alternância de guarda, em períodos curtos. Alternância de lares em períodos curtos. Por exemplo, 3 dias com o pai, 4 dias com a mãe. Tá? E deveria ir para a casa do pai mesmo. Mas aí, que eu falo, tem pessoas que confundem a guarda compartilhada com a guarda única. Que eu já vi assim, guarda compartilhada será estabelecida da seguinte forma, que a mãe ficará durante a semana e o pai alternadamente a cada 15 dias. Mas isso é guarda única ou poder de visitas? Está equivocado, tá? Mas acontece, eu já vi assim, e dá uma confusão danada. Tá? Como que você vai verificar se é guarda compartilhada ou guarda única nesse caso? Bom, o pai, eu já vi laudo psiquiatra, psicológico fazer isso, e laudo assistente social também, falando o seguinte, que a criança, na hora que iria para a casa do pai, ela falava o seguinte, nossa, estou de saco cheio de fazer as malas. A cada 15 dias eu tenho que fazer mala para ir para lá. Bom, mala é visita. Mala já não é guarda compartilhada, fazendo mala, pô. Né? Então é visita. Visita, você vai com as malas para poder voltar. Então, teria que haver uma duplicidade de coisas, objetos da criança, na casa do pai e na casa da mãe. Teria que ter o quartinho da criança na casa do pai, o quartinho da casa na casa da mãe, o videogame, o computador, sei lá, cada um, né, com o seu. Já fica difícil para a população de baixa renda. Né? Já começa a complicar. Então, já começa a ser atribuído mais para pessoas de classe média. Né? Então, você vê que na população de baixa renda já começa... Não tem, né? Não existe essa possibilidade. Né? Muito difícil. Classe média. Classe média em diante. Tá? Daí teria que ter essas situações, as duas. Tem que ter duplicidade de coisas da criança. Aí acho que seria possível até a guarda compartilhada. Agora, o quarto e último requisito, esse é o mais importante, que é subjetivo. Os pais deverão ter os mesmos valores. Aí que começa a complicar. Que valores? Valores religiosos, valores morais, né? Valores intelectuais. Né? O pai quer que estude direito, vai fazer direito, vai ser advogado. A mãe fala, não, vai ser do tchan, e dança o tchan, baixa o tchan, que negócio todo, né? Vai ser bailarina. Bom, já começa a complicar, né? Porque um quer ser o outro não, aqui. Você já vê que tem problema. Lembra um promotor de justiça que veio aqui, chegou até atrasado, que ele estava, acho que na audiência, simulado, uma palestra, e ele falou que estava atrasado por causa disso. Ele estava numa audiência que a mãe queria que o menino estudasse. E o pai falou, não, vai ser o Neymar, vai jogar bola, só futebol, só futebol. O menino estava indo mal na escola. E ela falou assim, não vai mais jogar futebol agora, não vai mais jogar, porque enquanto você não ir bem na escola, você não vai jogar mais futebol. E proibiu, aí o pai acabou entrando com um pedido aí de regulamentação dessa visita que ele possa levar. Confusão. Daria guarda compartilhada? Não. Um quer que jogue futebol e outro quer que estude direito. Né? São valores diferentes. Esses valores implicariam bastante. Mas quem vai saber que são os mesmos valores? Eu, advogado? O juiz, o promotor? Quem vai saber? Então, o juiz, quando ele nega, ele fala assim, não, eu não entendo que existe guarda compartilhada, eu não entendo essa guarda compartilhada. Excelência, pela ordem, pelo menos que se faça o exame psicossocial. Tem que fazer o exame psicossocial. Ninguém é técnico para verificar se é possível ou não a guarda compartilhada. Vai ter que fazer, né, laudo psicossocial, ou seja, psicológico e assistente social, para os dois e para a criança. Para o pai, para a mãe e para a criança, para ver se há possibilidade. Se o laudo falar que pode, quem somos nós falar que não? Nós não temos essa formação técnica. Portanto, entendo que o juiz deveria, sim, obrigar a ser guarda compartilhada nesse sentido. Tá? Feito aí laudo psicológico e também de assistente social. Aí seria uma família perfeita, olha que bacana. Mesmo separados, estariam criando bem seus filhos. O que importa sempre é o filho. Menor, quando ele é menor, principalmente. Tá? Que é aquela pessoa que tem menos proteção. Né? Isso que é importante. Agora, os ex-cônjuges, cada um vai arrumar outra pessoa depois mesmo.
principalmente quando são novos, né? E nem novos. Acaba arrumando outro companheiro, uma companheira, né? Um marido, uma mulher e assim por diante. Então, o importante é sempre observar o menor. A responsabilidade está com o filho menor, se vai ser bom ou não para ele. Então, esses valores morais já começam a complicar mesmo. Até time de futebol já tem problema. Até time de futebol. Eu vi uma vez uma garota falou assim, eu não vou mais na visita que era quarta e sábado. Quarta ou domingo, alguma coisa assim. Eu não vou mais, porque quarta é jogo de futebol. Eu não vou. Eu não lembro se ele era corintiano, ela era São Paulino, alguma coisa assim, um dos dois. Mas eram trocados, um era corintiano e outro era São Paulino. Bom, só sei que ela falou, não vou, porque na quarta-feira tem jogo. E aí, quando o meu time perde, ele vai lá e fica tirando sarro da minha cara. Só fica tirando, eu tô de saco cheio, eu não vou. Né? E no domingo, quando ganha, o meu time ganha, ele não olha pra mim. Olha, fica emburrado. O cara fala com você não. Que guarda é essa? Que visita é essa, né? Então, até tem gente que leva, né? Religião, futebol, né? Política. E leva com muita, vamos dizer, com muito exagero, né? E isso não pode afetar a criança. Você pode até ter exagero entre você, mas não com a criança, né? Foi contada uma história para um colega uma vez, que o pai, aí já começa da alienação, né? O pai era palmeirense, a mãe era corintiana, e aí eles brigaram por telefone, que o pai falou, vou buscar a criança aí hoje, tá? E brigaram por telefone, um tacou o telefone na cara do outro. Aí foi buscar. Só que o pai nunca gostava que a mãe cortava o cabelo bem ralinho, sabe? Bem ralinho, cortava assim com a maquininha, né? E como o pai não gostava, ele ia buscar, eles tinham brigado. O que a mãe fez? Deixou o menino careca. Carequinho. E aí, ele foi buscar, ele falou, que é isso? Já queria matar, né? E aí ele levou a criança mesmo assim, mas desse jeito, um absurdo, né? E aí, ele, na hora de entregar a criança, no domingo, entregou com o símbolo do Palmeiras na careca do menino, pra ela, né? Então, você vê que os pais são muito piores. Piora, aí já começa da alienação, né? Da alienação parental, total. O absurdo que chega ao ser humano, igual o doutor Fugito está dizendo, o ser humano é complicado, muito complicado. Fazer isso com a criança, não tem nada a ver fazer isso com a criança. Ou até assunto, por exemplo, de alimentos. Às vezes, o pai está devendo alimentos. E a mãe fica falando para a criança, seu pai não paga. Por isso que está passando fome aqui, ó, fome, aquele lado. Vai decidir com o pai. Não precisa falar para a criança que o pai está devendo, né? E o pai, às vezes, fala assim, nossa, sua mãe vai me prender, olha, só porque eu não paguei uma parcelinha. Eu não paguei uma, já pedi prisão. Eu vou ficar preso, filho. Eu vou pegar AIDS lá dentro. Tô perdido, filho. Faz um drama, né? Faz um drama. E aí acaba a criança fazendo com que a mãe até desista da ação. Mãe, você vai fazer isso com o pai? Nunca vou te perdoar. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Que a mãe falou que desistiu porque a criança chegou e falou assim, eu nunca vou te perdoar. O que eu fiz? Eu desisti da ação. Né? Que agora muitos promotores não têm deixado de desistir da ação na execução sob pena de prisão. Né? Porque ele fala que é interesse público já, que é do menor, e não só da mãe agora, e sim do menor. Não tem deixado de desistir, hein? Muitas vezes. Bom, aí já começa a ter problema de alienação parental. Essa é a guarda compartilhada no geral. Agora, nós temos um projeto de lei, acho que é 1009, deputado Arnaldo Faria de Sá, e ele virou o projeto 117, né? 117 do Senado. Já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Isso vai para o pleno agora, dia 28. Vai para o pleno. Está com força que parece ser aprovado, né? E lá diz o seguinte, esse projeto vai se reformular muita coisa, mas o principal, que a guarda compartilhada vai se tornar obrigatória, impositiva. O juiz não tem escolha, a não ser que uma das partes declinam e fale assim, nós não queremos agora, eu não quero a guarda compartilhada, a guarda é dela. Se um deles falar, aí poderá o juiz aplicar a guarda única unilateral. Se não for assim, guarda compartilhada. Puxa, mas muitos falam assim, mas que absurdo, né? Tem prós e contras. É meio complicado. Então, os requisitos é complicado. Nós entendemos, né? Nós entendemos até. Teria que ser discutido.
Então, seria necessário, o juiz teria essa liberdade, né, de que se os requisitos não batessem ali, ele poderia marcar lá um exame psicossocial, tudo isso, para verificar a possibilidade, e ouvir testemunhas, tudo isso. Mas, entendo eu que mesmo sendo aprovado, o juiz não vai aplicar de plano. Não vai aplicar de plano. Né? Não vão aplicar de plano. Na verdade porque infelizmente, sabe por quê? Por causa de poucos, não são a maioria, mas por causa de poucos juízes, não aceitam a guarda compartilhada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então eles estão tentando fazer com obrigação aí essa guarda compartilhada. Mas que não é o ideal. Eu sempre falo, a imposição nunca foi ideal. A imposição é péssima, né? Seria melhor, o ideal seria que as partes chegassem num consenso, né? Chegassem num consenso que era melhor a guarda compartilhada. Que às vezes tem pai que fala também, não, eu não tenho condições, é a mãe mesmo, deixa com ela. Né? Ela é ótima mãe. Né? O problema nosso é entre nós, mas com o filho ela sempre foi boa mãe. E tem mãe que fala que o pai também sempre foi bom pai. Né? Então, o ideal é que surgisse de forma consensual, tá? Consensual, sempre consensual, mas infelizmente não é bem assim. Né? Tem acontecido problemas na guarda compartilhada, que a gente sabe que também, infelizmente, tem pai que quer a guarda compartilhada para quê? Para parar de pagar alimentos. Primeira coisa, porque eu falei uma vez para o senhor, em 2008 isso, hein, quando surgiu a lei, por que o senhor quer a tal de guarda compartilhada? Eu quero para parar de pagar alimentos. Bom, não é. Você é o dever de pagar alimentos, não tem jeito. O alimento é dos dois, não há possibilidade, seja na guarda única, compartilhada, qualquer guarda, tá? Tem que ter direito a alimentos. O filho não tem jeito, vai ter que compartilhar tudo isso. Né? Mas ele pensa que não vai precisar mais pagar, porque está morando com ele também. Bom, mas e a escola? E os gastos médicos? Né? Convênio médico, a roupa, o vestuário, alimentação. Sustento. Né? Tudo 5 minutos, né? Bom, mais uma situação importante na guarda compartilhada. Então, a questão dos alimentos. Os alimentos deveria ser assim estipulado, hein? Tem que ser estipulado. E igual o doutor Caetano falou, deveria ter também uma atribuição de um domicílio. Domicílio. Domicílio de um ou de outro. Tem que ter um domicílio, né, que seria importante. E também os alimentos. Para quem vai ser depositado os alimentos? Entendo eu que é melhor deixar com a mãe. Né? Porque se deixar para cada um pagar, começa a também ter problemas que o pai não vai pagar. E aí começa o filho a ter problema, que não paga a escola, fica chamando a menina na escola toda hora. Vai para a diretoria, secretaria, né? Aí os amigos ficam, não pagou, né? Aquele negócio, né? De moleque. E aí que sofre bullying depois, né? Então é melhor que seja estipulado já os alimentos, a guarda, os alimentos e também os alimentos fixos, os gastos fixos com o menor, né? Seria lá o convênio médico, a escola, o vestuário, os cursos extracurriculares, os dentistas, né? Daria menos problema, né? Deveria estar estipulado. Bom, então a guarda compartilhada, esse projeto de lei, pode ser que venha aí, a semana que vem ser aprovado, e sendo aprovado vai ser de forma obrigatória, impositiva, não sei como vai ficar na prática isso, pode ter problemas, como também pode ser situação boa para muita gente que queria e não está conseguindo. Tá? Agora, a última guarda, para gente finalizar, não é utilizado muito no Brasil, é chamada guarda de nidação, ou aninhamento, nidação ou aninhamento, né? Ou seja, a criança fica num lar fixo e os pais é que alternam. A criança mora num lar fixo, os pais é que alternam. 6 meses o pai vai morar com aquela criança, 6 meses o pai sai e entra a mãe. Tá? Para a criança não é tão ruim, né? Porque é o mesmo ambiente, o mesmo local, mesmos amigos, a mesma escola, tudo, não vai ter tanto problema. Mas para os pais vai ser terrível, a cada 6 meses vai ter que mudar de residência. E até mudar, às vezes, né, ter problema no transporte, tudo, né? Morava perto, agora não mora mais. Né? Então, não é muito aplicado aqui no Brasil, mas existe a guarda chamada de nidação ou de aninhamento. Tá? Isso existe muito nos países, no Canadá, principalmente, e na Europa. Mas aqui no Brasil é muito difícil. Tá? Então, é importante mais, eu acho, a ênfase a guarda compartilhada, que a guarda única todo mundo já conhece, já sabe o que é. Eu vou encerrando então por aqui.